Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando sequência às nossas partidas imortais de xadrez, a nossa playlist que tá fantástica, hein? E aqui a gente tem mais uma partida com os caras que tem nome de abertura. Temos aqui Friedrich Samis, que tem variantes com o nome dele, e também Aron Ninzovic, né? Que é super famoso na literatura enxadrística, que também tem abertura com o nome desse cara, né? Então esses caras devem ter sido importantes, com certeza. O Ninzovic que deixou também como contribuição o livro Meu Sistema, né? My System, que é um dos livros aí mais comentados aí da literatura enxadrística. Dizem que não é tão fácil de ler esse livro não, viu? Mas não sei, eu não tentei ainda, mas dizem que é complicado. Tem gente que piora quando lê esse livro. Rafa, bela propaganda, é patrocínio do canal. Muito bem, galera, aqui é o seguinte, bora dar uma olhada nessa imortal, então, que começa com o peão dama. E o Ninzovic responde com o cavalinho F6, partida que foi jogada aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho a dama, acho que foi 1900 e pouquinho, pera aí. Vou dar spoiler aqui, 1923, tá sem resultado, ufa, dei sorte. Foi jogada aqui na Dinamarca, Copenhagen, 1923, beleza? Já faz mais de 100 anos aqui essa partida. E agora temos aqui o lance C4 e E6. Rafa, os caras estão jogando isso até hoje, fato, fato. Cavalo B3 foi jogado, e aqui, pessoal, existe uma abertura, eu acho que eu nunca comentei no canal sobre isso. É uma abertura chamada Bogo-Índia, com bispo B4. Eu vou dar uma dica pra vocês. É a única, primeira e única vez que eu vou falar isso aqui no canal. Nunca jogue a Bogo-Índia. É uma abertura que foi jogada pelos computadores e as pretas não conseguem nada de bom dessa abertura. Eu nunca falei, ó, aproveita, anota porque foi a única vez que eu comentei isso. E aqui então o Ninzovic não vai para Bogo-Índia e segue com o lance B6, um visionário, hein? Um visionário, jogando aqui a defesa índia da dama. G3 foi jogado, o bispo vem para a longa diagonal, bispo G2 e aqui bispo em E7, seguindo o desarrollo delas pedras, desenvolvendo, preparando para colocar o rei em segurança. Cavalo vem para C3, é verdade, e todo mundo decide que é hora de proteger o monarca. Pessoal, isso aqui é uma defesa índia da dama da mais alta qualidade. Isso aqui poderia estar sendo jogado num torneio mundial hoje, tá? Não dá pra descrever o nível desses caras. Em D5 foi jogado a variante Ninzovic da defesa índia da dama. Sim, é a variante Ninzovic. E aqui, coincidência, né, Rafa? Coincidência, você viu só que coisa, né? O Ninzovic decidiu jogar a linha Ninzovic. A partida segue com o lance cavalo em E5. Esse lance coloca uma pressão na diagonal de casas claras, é verdade. Por isso o C6 foi jogado. Colocando agora também mais uma proteção nas casas claras. E aqui temos trocas, peão de C toma, e o bispo segue em F4, com ideias aqui de colocar uma pressão na casa de C7 no futuro, por que não? A6 foi jogado impedindo esta ideia, e aqui a torre vem para a coluna C de qualquer maneira. Ninzovic segue com B5, gostei que ele investiu 2 tempos aqui com A6 B5 ao invés de desenvolver o cavalo diretamente, né? Uma posição fria do Ninzovic, ele está acreditando mais em aspectos posicionais aqui, porque o bispo tá preso, né? O cavalo não jogou, poderia achar que a posição tá ruim, tá nada, então aqui tá perfeito. E agora, dama B3 foi jogado pelo Samis. É um lance que dá a casa de D1 para torre, é um lance que já vem aqui para a ala da dama. Não sei se tem ideias aqui de jogar um A4, colocar uma pressão aqui na coluna B. E cavalo C6, o Ninzovic não se incomodou. Temos agora, os cavalos se encaram, saem do tabuleiro, o cavalo toma, bispo toma. Rafa, eu vou sacrificar aqui o cavalo e vou capturar esse bispo, tá solto. O problema é que não tem aonde sacrificar o cavalo, né? Então eu vou jogar cavalo E4 só para fazer um lance de efeito. Parabéns, é o melhor lance da posição segundo Stockfish. Funciona. E funciona, seria um ótimo lance, coloca pressão aqui no bispo e também movimenta bem aqui o cavalo, né? Se, por exemplo, o bispo voltar ou se defender aqui com torre C8, por exemplo, o cavalo invade a posição. As brancas têm uma posição ok, né? Então, não seria apenas um lance safado de efeito, mas seria um bom lance. A partida seguiu, no entanto, com o lance H3 aqui pelo Samis. Não sei o que ele está pensando com esse lance. Será que ele está planejando um ataque na ala do rei, alguma coisa do tipo?
Enfim, H3 foi jogado e aqui temos o lance dama D7. O Ninzovic finaliza o desenvolvimento. Esse lance conecta as torres. Elas ganham mobilidade agora na fileira do fundo. Esse lance protege o bispo. Já não tem mais sacanagem com o cavalo. Rei H2 foi jogado. Meus amigos, tem um aspecto psicológico aqui. O cara quando joga H3, Rei H2 é porque ele não sabe muito bem o que tá fazendo, né? Vamos falar bem a verdade aqui nessa posição? Vamos falar bem a verdade. É o que a gente faz também, né? A gente às vezes não tem um plano muito claro, a gente meio que espera para, tudo bem, H3 e H2 não pode comprometer a posição. Mas as pretas começam a gostar do jogo. Cavalo H5 foi jogado, esse lance sai da frente do peão de F, já ganha um tempo sobre o bispo. Um bispo D2 e F5. Enquanto as brancas não sabem o que estão fazendo, o Ninzovic tem um plano muito claro de expansão na ala do rei. Dama D1 foi jogado trazendo a dama para defender e com a ideia de fazer um ataque descoberto aqui no cavalo. O Ninzovic segue com o lance B4. Falou, tô atacando primeiro. E se eu tomar esse cavalo, ainda tô atacando o bispo. Então tudo bem, o Samish tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Volta o cavalo para casa de B1. Não é o lance mais charmoso, vamos falar assim. Não tem a estética mais bonita. Mas que outro lance sobrou? Né? É o único que sobrou. Então vai essa porcaria, vai esse feio mesmo, não é isso? Então, cavalo B1 foi jogado. E agora o Ninzovic segue com o lance bispo B5. Um lance interessante. Porque se as brancas estão loucas para dar um ataque aqui descoberto, esse lance aqui fala, pera um pouquinho, não é tão simples assim. E o Samish fala, quer saber, eu não joguei Rei H2 à toa. Eu joguei Rei H2 porque eu dei a casa de G1 pra torre, joga essa blefada. Tá bom, parece que tá colando. E o Ninzovic segue com o lance bispo D6. E nessa hora o coração do Samish começa a bater mais forte. Ele fala, caramba, o Ninzovic não viu que eu vou fazer um ataque descoberto aqui, que eu vou ganhar o jogo. Ele não encontrou, ele esqueceu que ele tem uma peça solta. Vou ser esperto pra caramba, vou jogar o lance E4. Esse foi o pensamento do Samish. E sim, é dramático, olha o que a barrinha já castiga, né? Fala, mas como assim? Esse lance deve estar muito bom. Porque além de tudo, sei lá, vou jogar um E5 aqui, o cavalo vai ter que sair daí, eu não sei. Vai levar um garfo, vai jogar cavalo F6, vai levar um garfo aqui, eu vou ganhar. O coração dele nesse momento já tá batendo mais forte. E4 parece o lance certo, na hora certa? Por que o Ninzovic deixou ele jogar esse lance então? Ninzovic segue com o lance peão. Toma, meus amigos, lance brilhante. Aqui começa a imortal. Cara, do nada, no lance 20, o cara me sacrifica um cavalo por um peão? Não parece fazer nenhum menor sentido isso. Que partida linda, né? A partida segue com dama por cavalo, claro, mas Ninzovic não fez isso à toa. Tem um preço e tem um preço alto. Cavalo não tá jogando. Bispo não consegue se movimentar muito bem. Tá caindo mais um peão aqui em F2. Esse bispo tá cravado. A dama tá um pouquinho fora de jogo. Essa torre vai entrar fácil. As peças estão jogando com muita atividade, galera. Que isso, olha a visão do Ninzovic. Aqui o peão enfraquecido, hein? A partida segue com o lance dama G5. Esse lance traz mais uma proteção para o bispo. As brancas precisam encontrar uma maneira de soltar o jogo, soltar as peças. O Ninzovic não quer saber. Traz a torre para o jogo. Rei H1 foi jogado. Um lance que dá mobilidade para o bispo, é verdade, mas é um lance triste, né? Foi lá, fez de tudo para jogar o lance Rei H2 e tal. Agora tem que jogar um Rei H1. A dama continua defendendo o peão, é verdade, mas agora Ninzovic segue perseguindo a dama. E aqui é possível você voltar a dama para H4, não é a melhor casa do planeta. O Samish preferiu voltar a dama para a casa de E3, continua defendendo a posição. O bispo aqui está garantindo a defesa da casa de F3. Tudo bem, parece uma posição defensável. Se jogar um torre E2, por exemplo, dá para escapar com a dama para a casa de B3 e o bispo está protegido. Já não tá fácil defender aqui essa posição, né? Já não tem uma maneira muito simples. Aqui, por exemplo, bispo em A4, né? A coisa vai ficando complicada aqui. Não tem nem como defender mais. Mas nessa posição, o lance jogado aqui pelo Ninzovic foi um lance cruel. Ele poderia jogar essa ideia aqui. Mas ele vai para um lance cruel aqui. Ele fecha a dama. Bispo em D3 foi jogado. A dama tá fechada. A torre F3 continua sendo uma ameaça. Aqui, torre de C em E1 foi jogar. Torre E2 era uma ameaça, né? Torre de C em E1 evita essa ameaça. Evita. E nessa posição, as pretas vão para um lance cruel, galera. Cruel. É o lance do Gargamel. Quero ver se você consegue encontrar
O lance do Gargamel aqui, galera, um lance cruel, um lance bárbaro, um lance com requintes de crueldade, eu diria. Rafa, se é cruel, é com requintes de crueldade, tá bom? Tá bom, obrigado. Quero ver se você encontra. O próximo lance é um lance de arremate, dica, é um lance de arremate, tá bom? Rafa, já sei, deve ser um lance, se é um lance de arremate, deve ser torre por bispo, ou deve ser torre sacrificando aqui em F3, deve ser algum lance maravilhoso, bispo por G3 sacrificando o bispo, deve ser alguma coisa assim quando a gente fala lance de arremate. Não, o lance de arremate da posição, e eu espero que você tenha encontrado H6, pim! E nessa posição, Semes abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Calma, Rafa, deixa eu entender. O que H6 arrematou aqui a partida? Galera, essa partida ficou conhecida como a Imortal da Zumbislândia. O Rafa, não é a Imortal de Zugzwang? Sim, também é verdade. Algumas pessoas preferem a palavra alemã, Zugzwang, que significa que você não tem um lance bom. Né? No xadrez, esse termo Zugzwang significa que você queria passar a vez, você não tem um lance, você não consegue fazer nenhum lance aqui, todos perdem, né? Mas eu prefiro chamar de a Imortal da Zumbislândia. Agora é o seguinte, pessoal, aqui, olha o problema das brancas, não dá pra mexer o cavalo, não dá, não tem casa. Ah, então vou mexer o bispo pra casa de C1, tem um problema, corta a defesa do cavalo, bispo C1 aqui, simplesmente bispo por cavalo. Tá ok? Então eu não vou jogar, olha o que H6 faz. Então eu vou jogar outra coisa. Não dá. Não dá pra jogar rei H2, por exemplo. Não dá pra jogar nada. Porque está vindo torre em F3. Essa é a ameaça da posição. Por que H6 foi genial? Porque tirou a única casa que a dama teria. Por exemplo, eu vou fazer qualquer lance aqui. Opa, não vou estragar aqui a partida A3. Deixa eu colocar aqui como uma possível continuação pra ficar de outra cor. Porque não foi jogado isso. A3. Tá vindo esse lance, ó. Não tem como evitar. Bispo toma, torre toma, dama não tem mais casa. Acabou! Olha aqui o peão de H6 tirou a única casa que essa dama teria. Olha que genial. E não tem mais o que fazer. Como é que vai evitar isso aqui? Que outro lance vai poder fazer? Não tem. Bispo C1 a gente já viu, perde o cavalo. H4 já vai levar esse. Qualquer outro lance vai levar esse. Genial, não tem lance pra fazer. E por isso o Semes depois do H6. Não é bonito você jogar o H6 e o cara abandona aqui a partida. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com. Vamos ver como é que esses caras eles jogavam tudo capivara. Rafa, aposto que é 20% de precisão aí. Foi tudo errado. Todo mundo errou toda hora. Será? Vamos ver? 97,5% de precisão para Aron Ninzovic. E o Semes jogou pior. Jogou a hora que ele foi para aquele plano do H3 e H2. Ele deu muito espaço para o Ninzovic começar a gostar do jogo. E o Ninzovic teve lance brilhante. Que foi peão, toma, que bonito, né? Deixando o cavalo limpo, mas olha a visão que ele teve da cooperação entre as peças, galera. Olha esse ataque, que harmonia, que beleza. Bispo D3 foi bonito, podia ter jogado torredor, mas bispo foi mais bonito, né? Porque ele finalizou com esse H6, né? Mostrando completamente a impossibilidade de continuar jogando para o Semes. Muito bem, galera, essa foi mais uma partida da nossa playlist das imortais de xadrez. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!